Fala pessoal, bem-vindos ao nosso Vineyardcast, o podcast da Igreja Vineyard Central. Hoje no seu segundo episódio, um podcast que foi criado para nos edificar e nos aproximar mais ainda de Jesus. Então seja muito bem-vindo nesse episódio de hoje, que nós temos uma convidada super especial. Vai contar o testemunho dela, um testemunho de conversão, de como foi que ela chegou aqui. Então fica com a gente porque o podcast de hoje promete. Gente, a nossa convidada do dia é Maria Azevedo, mãe do Lorenzo, noiva do John, serva de Jesus, cantora nas horas vagas. Queria te dar muito boas-vindas, muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, é uma oportunidade imensa para mim, algo assim que realmente eu não... É uma mudança de vida, né? Uma oportunidade diferente que eu posso falar sobre Jesus e isso é muito bom para mim. Amém, gente. Já tô toda arrepiada aqui. Olha o que Jesus faz na vida da gente, né? Gente, olha só. Esse podcast foi criado com a intenção da gente poder trazer testemunhos que edificam, né? E poder ouvir mais histórias. Porque hoje, por exemplo, a Vineyard tem mais de 1000 membros. E é impossível a gente ouvir todos os testemunhos ali no altar. Então, esse canal foi criado para a gente ouvir exatamente isso, trazer mais para perto, ouvir mais Jesus, ouvir as coisas que Jesus faz. E Deus tem feito grandes coisas na tua vida, né, Maria? Sim. Queria que tu contasse pra gente como foi teu processo de conversão. Tem quanto tempo que você se entendeu com agora eu sou serva de Jesus e esse meu eu do passado ficou para trás? Daí, então... A minha tia, ela é pastora, né? Então, quando eu era mais nova, bem mais nova, na verdade, a gente teve esse berço, assim, cristão desde sempre, desde o comecinho. Só que aí, né, eu fui indo, tive uma experiência, ia pra igreja, mas assim, eu costumo falar hoje que é muito diferente você congregar, você ir pra igreja e você conhecer Jesus verdadeiramente. Uhum. E eu não conhecia. Eu simplesmente ia, né, frequentava, eu tinha como é que eu posso falar? Minha tia me falava sobre, eu ia para a igreja, eu ouvia a palavra, mas eu não conhecia Jesus verdadeiramente. Então, eu desviei, né? E aí fui pro mundo, fui fazer faculdade. Com quantos anos, mais ou menos? Com quantos anos eu desviei? Uhum. Quando eu fui para Santarém para fazer faculdade ali, em torno dos 17, 16, 17 anos. Aí eu comecei a cantar na noite, comecei a cantar em banda de baile. Comecei com banda de baile, né? Casamento, formatura, 15 anos. E aí depois tive uma dupla sertaneja e aí eu comecei a cantar nos bares de Santarém, enfim, por todo lugar. Tu morava lá na época? Morava lá, fiz faculdade lá. Sempre teve o dom de cantar, assim? Ou foi algo que foi desenvolvido? Não, eu sempre, desde que eu me entendo assim por gente, eu já cantava. No começo era meio gritaria, quando era mais novinha, né? Mas depois eu comecei a cantar e aí fui para Santarém, teve essa oportunidade de eu montar essa dupla, depois da banda de baile, e eu comecei a cantar. Cantei durante... Acho que no total eu cantei durante uns 15 anos, porque eu tenho 31, então eu cantei dos 15 anos em diante, eu cantava música secular, né? Uhum. E aí eu vim para Altamira e tive desejo, sonho, vontade de montar um bar. Uhum. Eu queria montar um bar porque eu queria continuar cantando e eu queria lidar com pessoas. Só que assim, a realidade foi outra, né? Porque eu montei o bar ali, no começo foi algo que realmente estava ali no meu coração, que, enfim, foi indo, eu montei o bar e depois eu comecei a me sentir infeliz. Eu não estava feliz, plenamente feliz ali onde eu estava. Só que eu não sabia o que fazer, porque eu perguntava para Deus assim, eu ia para a igreja, às vezes, quando dava, né, porque era muito corrida, era muito puxado essa vida de boteco, e eu não estava feliz. Eu engravidei, pedi, mesmo eu não estando plenamente na igreja, eu sempre estive com Deus. Acho que o Espírito Santo sempre me incomodou, assim. Sim. Uma hora vai chegar a tua vez, né? Pra você voltar. Te aproximava, né? Mesmo quando tu ia um pouquinho mais pra longe, mas o Espírito Santo meio que te trazia pra perto de novo, falava assim, não vou te deixar tão solta. Isso, um exemplo disso foi a minha gestação, né? Uhum. Porque eu passei 6 anos tentando engravidar, não conseguia, sofrer um aborto e não conseguia. E eu fazia vários meses, a gente ia em médico, fazia tratamento, eu e o John... E nada, né? Eu consegui engravidar. E eu não estava na igreja, eu estava no boteco. E eu não consegui engravidar. E aí
um belo dia, depois de inúmeros testes de gravidez, eu no banheiro, chorando, né? Fiz um teste, deu negativo de novo. Eu falei assim, cara, nesse dia, eu ouvi algo assim no meu coração que disse assim, mas você já pediu para Deus o seu filho? Aí eu, cara, eu nunca pedi. Eu sempre tentava por todos os meios, eu ia fazer exame, mas eu nunca ajoelhei e pedi para Deus um filho. Aí foi quando eu ajoelhei dentro do banheiro, sozinha, e falei assim, Senhor, não quero mais no meu tempo, quando for o seu momento, quando for o seu tempo, o Senhor me dá meu filho perfeito, da maneira que o Senhor quiser, mas eu vou esperar em Ti. E no outro mês eu estava grávida. Uau. Então, assim, foi uma resposta de Deus. Mesmo eu não estando ali dentro da igreja, mesmo eu não estando plenamente. Aí o que acontece? Foi muito engraçado, Dai, porque eu fui num culto de domingo, que eu consegui fugir lá do boteco e fui num culto, e eu orei para Deus assim, o pastor falou assim, não foi aqui, tá? Eu fui numa outra igreja, o pastor falou assim, pede para Deus aquilo que você quer, fala com Deus, diz, porque às vezes para você parece impossível, mas para Deus nada é impossível, né? E aí eu falei assim, Senhor, eu não quero mais ter um bar, eu não quero mais trabalhar com isso, eu queria que o Senhor me ajudasse. Como? Não sei, porque é a minha fonte de renda. Abre uma nova porta, né? Isso. Abre uma nova porta, mas assim, eu quero voltar para Ti, sabe? Eu tava sentindo essa necessidade. Tua alma já tinha sede de Deus, sim, né? E aí aconteceu o que aconteceu lá. Posso fazer uma Pode. que tu tá falando aí, que me veio aqui no coração? Ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim, eu orei no banheiro do bar? No banheiro de casa. No banheiro de casa. E ela deixou uma coisa muito focada aqui. Mesmo eu não estando assim na igreja, mesmo eu não estando sendo fiel, né, congregando e tudo mais. E às vezes a gente acha que a graça e a generosidade de Deus está condicionada a estarmos alinhados, né? Às vezes a gente acha que o que nós estamos recebendo é porque nós estamos como se fosse uma moeda de troca. E na verdade a gente precisa entender que é pura graça. Mesmo, então quer dizer que quem está na igreja não tem esse beneplácito da vontade de Deus? Não, pelo contrário, a obediência, a Bíblia diz que a obediência produz, né? A sabedoria, a graça de Deus nos alcança. Então, estar na casa, estar na presença, não nos imune de não sermos, né, atacados, não termos desafios, não termos dificuldades. Mas também a gente precisa entender que nós, como filhos de Deus, a partir do momento que reconhecemos que somos filhos, a graça de Deus nos alcança, independente se nós estamos alinhados perfeitamente ou não. Porque uma coisa que eu senti de falar aqui é que aquilo que é importante para nós é importante para Deus. Então, mesmo que não seja algo que você olha assim e fala, não vou incomodar Deus com isso hoje, né? Mas é importante para você. Você é filho, você se reconheceu como filho. Você aceitou Jesus como seu Salvador. Você reconhece Jesus como o Salvador. Então, você tem esse direito, né, da paternidade de Deus. Então, é muito importante a gente entender isso, que não está condicionado a eu ser uma boa cristã, né, no sentido religioso da palavra, mas de fato de acessar a graça do Pai. E eu acho que foi isso que aconteceu contigo, né, Maria? A graça te alcançou. Foi exatamente isso. Eu tive... foi assim... eu digo assim, foi uma graça instantânea, né? Porque no outro mês, pra eu não ter dúvida que foi realmente Deus que me mandou. E até hoje eu não tenho dúvida. Eu agradeço muito, assim, eu sou uma pessoa que... a rotina para mim hoje é motivo de eu agradecer, porque antes de eu estar dentro da igreja, antes de eu conhecer a Deus verdadeiramente, a rotina para mim era entediante. Uhum. Eu achava que era algo chato, monótono. Eu dizia assim, mas a minha vida tá tão sem graça e a minha vida tão perfeita, porque Deus fazia assim, sabe? Uhum. As coisas da maneira que tinha que ser. Eu dizia, nossa, mas eu queria viajar, eu queria curtir, eu queria viver a vida, minha vida tá tão sem graça assim. E hoje eu agradeço a cada detalhe da minha rotina, porque cada detalhe eu vejo um pouquinho de Deus, assim, um cuidado de Deus. Porque daí o que aconteceu? Quando eu pedi para Deus isso, parece assim que as coisas foram ficando difíceis. Uhum. Quando eu pedi para Deus que eu não queria mais estar ali no bar, né? As coisas começaram a ficar difíceis, tanto no bar quanto no meu íntimo, assim. Eu comecei a ter ansiedade muito forte. Tive crises de ansiedade generalizada. A gente conseguiu alugar o boteco. Deus mesmo, assim, tudo encaminhado. Eu consegui deixar ele ali alugado, porém, eu continuei cantando à noite. E aí, quando eu começava a cantar no bar, eu tinha crise de ansiedade cantando.
E lá eu queria fugir, eu queria correr dali, mas eu não podia, né? Porque eu estava ali exercendo um trabalho e eu não podia fugir. E eu comecei a ficar muito mal com isso. E aí parece que Deus falava assim para mim, ó, eu te ajudei, eu consegui que você alugasse o bar, você não tá mais ali naquele meio. Porém, você continua cantando. Você continua cantando à noite, você continua cantando em bares, para pessoas, igual eu estava conversando com a irmã aqui do lado, porque a música, ela é um meio, ela entra em ti de várias formas. Sim. Então, pessoas lembrando do ex, sofrendo por chifre, e não sei o quê, e chorando. Eu estava falando para a irmã aqui que uma vez uma moça agarrou na minha perna e começou a chorar, quando eu estava cantando um sertanejo. Na hora, eu não via a gravidade que tem isso. Hoje, eu estando na igreja e conhecendo a Deus verdadeiramente, eu digo assim, meu Deus, o quanto que aquela mulher precisava de ajuda. Sim. Porque num bar lotado de gente, tu se ajoelhar e abraçar a perna de alguém e começar a chorar. Então, assim, hoje eu tenho esse entendimento. E eu comecei a ter crises de ansiedade muito fortes. Eu lembro que eu estava na igreja, eu estava com um projeto de ir para Santarém fazer faculdade de medicina. Uhum. Só que as minhas crises de ansiedade estavam sendo muito fortes mesmo, e eu estava na igreja, num culto, e a pastora, que eu acho que ela nem sabe disso. Peraí, antes de tu contar isso aí, é que ela tá queimando etapa, viu, gente? Que ela já me contou um pouquinho. Muita coisa. História, ela tá correndo contra o tempo aqui. Calma, senhora. Antes da gente entrar numa pergunta que eu quero te fazer, eu queria compartilhar uma coisa que tu falou, a música entra a gente em várias formas, né? E esse é um tema super sensível, super delicado, mas me lembrou do meu casamento, né? No meu casamento a gente escolheu, eu e meu marido, que não teríamos um bar alcoólico e que as músicas que fossem tocadas, mesmo as que fossem seculares, seriam músicas mais leves, né? Porque a gente contratou uma banda lá de Belém, então não tinha como contratar uma banda gospel, né? Uhum. Mas a gente pediu, tanto que a banda começou tocando Eli Reis, né? Uhum. Que é ele continua sendo bom. Então a gente começou assim. E eu lembro que na reunião, quando a gente fez a reunião com os fornecedores, né? Eu deixei muito claro que eu era cristã, que eu queria glorificar a Deus com o meu casamento, que eu não queria que tocasse, né, no meu casamento músicas com teor pornográfico ou músicas de teor que incentivasse bebidas alcoólicas ou traição ou coisas do tipo. Aí eu lembro que o DJ olhou pra mim e falou assim, moça, eu vou tocar o que no seu casamento? Porque de 2000 pra cá não tem mais, a indústria musical só produz isso. Aí eu falei assim, então toque de 2000 para trás. Mas vamos encontrar algo que, né, que a gente possa, né, não ser esse lugar. Eu acho muito incoerente um casamento que a cerimônia toca louvor a cerimônia inteira e na festa toca música de traição, né? Então eu acho tão incoerente assim. Então uma coisa que eu tive esse cuidado, né? E como você falou, a música ela entra em vários lugares, né? E antes de a gente entrar nessa parte da conversão, tu falaste que tu começou a cantar com 15 anos. Tu acha que a música te afastou de Deus, de uma certa forma? Esse meio musical te levou para um outro lugar? Total. Tu acha? Eu tenho certeza. A música, os meios que eu comecei a cantar, os lugares que eu comecei a frequentar, a faculdade, que eu comecei a conhecer pessoas diferentes, enfim, pessoas maravilhosas e também pessoas que precisavam... que eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, né? Mas esse meio em que eu vivi, principalmente pela música, foi o que me afastou totalmente de Deus, totalmente. Eu comecei a cantar músicas seculares em bares, né? Em festas, todo tipo de festa. Assim, festa de aparelhagem, festa assim que tu diz assim, meu Deus, como é que tu entrou ali? O que eu tô fazendo aqui, né? Sim, lá em Santarém, umas festas assim bem pesada, músicas assim realmente com letras bem ruins, e eu cantava e pra mim era super normal, era normal, eu não achava que era errado. Eu tava falando pra irmã ali que eu sempre fui uma mulher sempre quis muito ser feminista, a gente até conversou sobre isso lá no restaurante. Eu sempre quis muito ser feminista, achava que eu dava conta de tudo, que eu controlava tudo, que o lugar de mulher era onde ela quisesse, que ela podia estar ali cantando para quem, que eu podia estar ali viajava, pegava barco, né, pegava lancha, ia para os interiores, cantar naquelas festas de latinha mesmo, de draft, sabe? Uau. Aquelas coisas assim, enfim, pra galera ir briga, confusão, porrada, quebrando coisa. E eu lá, achando que era o máximo, as pessoas me adorando, digamos assim. Por isso que hoje... É uma forma de aceitação, né? Uma forma de pertencimento. Exatamente. Né? Eu digo que hoje eu tenho muita cautela em relação a isso, porque quando você canta no mundo, você começa
a ser venerado. As pessoas, elas, tipo, como se adorassem você ali cantando. E hoje eu entendo que isso tem que ser um cuidado muito grande. Até mesmo aqui na igreja. Por causa do ego, né? Por causa do ego. Porque o seu ego cresce. Sim. E aí, quando o pessoal me falava, você não vai entrar no Ministério de Louvor, eu tô no Ministério Kids ainda, né? Não vai entrar no Ministério de Louvor e tal. Eu falei, eu vou fazer a audição e tudo mais, mas assim, porque hoje eu me sinto preparada para não ser vangloriada. Entende? Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. As meninas falam, eu falei assim, eu tô super nervosa porque eu vou participar de Calores, né? Que tu vai participar comigo. Mas tá macaca velha, tu é acostumada a cantar e tudo mais. Eu digo, gente, a diferença é imensa. Porque a responsabilidade é muito grande. Porque na igreja não é cantar, é louvar, né? Louvar. E louvar a Deus é conduzir a igreja à adoração. É muito diferente. É muito diferente. Então, apesar de ser uma competição, não deixa de Jesus ser o centro, né? Sim. Então, realmente, para você que não tá entendendo nada, a gente vai cantar juntas, né? Competindo amigavelmente. No show de talento do evento Mulheres que Brilham, que vai acontecer daqui a alguns dias. A gente já soltou o primeiro episódio aí que falava exatamente sobre isso. Se você não assistiu, volta lá para você assistir esse episódio, porque foi incrível com as nossas pastoras. Mas é isso, a gente está falando exatamente sobre como o louvor, a adoração, ela tem diferença, né? Ela literalmente toca o céu, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo que te afastou da presença de Deus, te levou a vícios, te levou, por exemplo, a uma rotina de bebidas ou alguma coisa assim que você olha para trás e você fala assim, isso aqui não valeu a pena? Sim. Nunca usei drogas, porém, assim, drogas ilícitas, né? Porém, bebida foi algo que começou a fazer parte da minha rotina desde que eu comecei nesse mundo a cantar da noite. Pra ficar mais solta, pra ficar mais acordada. Ficar mais solta, mais à vontade. E aí comecei, e depois que eu tive o bar, daí chegou uma época que eu bebia de segunda a segunda. Uau. Não bebia pra ficar bêbada, mas eu bebia como um escape, como um vício mesmo. Não era mais socialmente. Não era socialmente. Todos os dias, era de segunda a segunda. Nem que fosse um copo de cerveja, eu tinha que beber. E aí, eu achava na minha cabeça, eu falava assim, cara, como é que eu vou entrar pra igreja e vou parar de beber se é uma coisa que eu gosto? As minhas amigas diziam assim, hoje eu tô triste, vamos sair pra beber? Hoje eu não tá, aconteceu alguma coisa. Tá, vamos beber então. Esse era o meu conselho, assim. E eu falei assim, cara, como que eu vou entrar na igreja e frequentar a igreja e parar de beber? Se eu gosto de beber, é uma coisa que... Enfim, na minha cabeça não entrava isso. Não entrava. Aí, quando eu entrei pra igreja, que a gente vai entrar na parte da conversão, hoje daí eu não sinto, assim, nenhuma vontade de beber álcool, não sinto nenhuma vontade de beber cerveja. É algo até estranho, como se eu não tivesse tido esse... vida, né? Isso. Uau. E eu não imaginei que isso poderia acontecer. Eu sou bem sincera assim com as pessoas que eu converso, porque não é religiosidade, é Deus mesmo, sabe? Às vezes as pessoas param tudo, aí entram na igreja, depois desviam, voltam tudo de novo. Só que foi tão natural esse meu processo de conversão que eu não sinto falta. Na verdade, eu sinto alívio. Amém. Eu sinto assim conforto. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos convence, né? Do nosso pecado, e é Ele que nos liberta também. Então é um processo natural, assim, às vezes as pessoas ficam esperando ficar prontas para vir para a igreja. Sim. E na verdade é um caminho inverso, né? Você vem para a igreja e o Espírito Santo te ajuda a ficar pronto, né? E conta pra gente, a primeira vez que tu veio na igreja, tu falaste pra mim que foi o teu esposo, o teu noivo que veio primeiro, né? Sim. E como foi esse processo? A gente vinha, como eu te falei, a gente já tem uns 2 anos vindo na vinha, mas assim, de forma bem esporádica, né? Com frequência mesmo, vai fazer 1 ano. A gente vinha de forma esporádica, muitas vezes eu não vinha e o John vinha. O meu esposo, o meu noivo, que vai ser meu esposo, ele é católico. E ele era católico, né? E ele começou a vir pra vinha. Isso eu com crises de ansiedade, né? Passando momentos muito difíceis, assim. Eu tinha hipocondria, medo da morte. Eu achava que eu ia morrer em qualquer lugar. E aí as minhas crises ficaram muito fortes. Eu vivia na UPA, eu vivia em hospital. Eu tava andando no meio da rua, eu parava o carro. Eu não tinha mais qualidade de vida. Eu parava o carro e alguém tinha que me levar pro hospital. Porque lá eu tava morrendo. Dor no peito, dor no braço, formigamento.
Enfim, todo momento era a sensação de morte iminente. Eu não conseguia mais cuidar da minha família, o John estava sobrecarregado, apesar de não me demonstrar isso, ele foi muito forte, mas ele estava sobrecarregado. O meu filho também, né? E eu estava numa situação que eu não tinha mais o controle da minha vida, não tinha mais o controle de nada, eu só conseguia passar mal e achar que eu ia morrer, que eu ia deixar meu filho, como que ele ia ser criado, que não ia ser por mim. Eu entrei em desespero e ficava o tempo todo assim. Então, o John começava a vir para a igreja muitas vezes sozinho e eu dizia, não, hoje eu não vou ficar em casa. Aí ele dizia, bora, hoje vai ser legal. Eu dizia, não, hoje eu não vou, tu vai lá. E ele chegava em casa e ele sempre me contava, né? Como que tinha sido o culto, como que tinha acontecido e tudo mais. Eu dizia, que bom, bacana e tudo, beleza. E ficava nisso. E aí começou, que foi essa parte que eu ia para Santarém, eu ia embora, que foi o auge, assim, da minha crise. E aí, nesse dia do culto, eu estava no culto, a pastora chegou para mim, a pastora El, que falou assim... Tu disseste que a primeira vez que tu veio no culto foi no Setembro Amarelo, né? Não, isso foi depois. Aí a pastora chegou pra mim, aí ela orou, né, no meio do culto, falou assim, que Deus tinha um projeto pra mim, que Deus tinha um plano pra mim, e que deu a entender que não era a hora ainda, né? Eu sei que na oração que ela fez por mim no momento, eu entendi, eu saí de lá, minha prima até sabe disso, porque eu falei pra ela, eu saí de lá entendendo que não era a hora de eu me mudar de cidade. De eu ir para Santarém de novo, porque tu sabe que Santarém foi onde tudo começou, né? E com certeza ia ser onde tudo ia voltar. Eu não sei como é que seria a minha vida lá, mas não teria uma igreja, eu ia ter que procurar uma igreja para congregar e eu não estava disposta a isso no momento. Sim. E aí beleza, mas mesmo assim eu fui fazer a prova. Passei na prova, fui e estava tudo certo para me mudar, mesmo eu sentindo no meu coração que não era a hora. Só que aí quando chegou em Santarém, que eu fiz essa prova, que eu passei... Pra medicina. Pra medicina. Eu tava no hotel com o John e eu tive a crise mais forte de toda a minha vida, de ansiedade. Eu entrei em desespero, eu dizia pra ele assim, me leva pro hospital, por favor, me leva pro hospital, eu vou morrer, eu tô morrendo aqui, me leva pro hospital. Ele dizia, eu não vou te levar pro hospital. E no outro dia a gente tinha que vir embora pra Altamira. E era em setembro amarelo. No primeiro culto, é isso que eu tô pulando, que tu tá me perguntando. No primeiro Setembro Amarelo, eu não fui. E ele foi. Sim. E a tua irmã que pregou. Que deu testemunho Isso, dela. que deu testemunho dela. E ele chegou lá em casa me contando que foi o primeiro, acho que o primeiro domingo do Setembro Amarelo. Olha, amor, foi muito bom. A irmã da Daiane, lá do Cultura, deu testemunho dela sobre a ansiedade. E tu deveria ter ido, porque foi algo muito bom. Aí eu falei assim pra ele, então domingo que vem eu vou. Esse domingo eu não fui, domingo que vem eu vou. Aí foi quando a gente viajou, né? Essa semana. Isso. Aí chegou lá, ele falou pra mim, a gente vai voltar no domingo, porque domingo à noite a gente vai pra igreja. E a crise que eu tive foi no sábado à noite, né? Eu falava pra ele me levar pro hospital. Aí ele falou, não vou te levar, calma, dorme, vai passar. Eu media minha pressão super alta, porque eu tava em crise, né? E aí eu consegui dormir. Quando foi no outro dia pra gente vir embora, eu comecei a ter crise no caminho da estrada. Daí, assim, eu não consegui explicar a sensação. É algo de outro mundo. É algo, assim, que me treme na base só de lembrar. Eu comecei, abaixei o vidro e eu não conseguia respirar. Não vinha ar, não vinha fôlego, não vinha nada. Eu achei que eu tava realmente morrendo. Muita dor no meu peito, muita dor no meu peito. Eu dizia pra ele assim, eu não vou conseguir chegar. Eu não vou chegar, eu não vou conseguir chegar em casa. Me ajuda. Eu falava, me ajuda, por favor. E aí ele falou pra mim assim, eu vou te ajudar. Mas não vai ser mais da forma que eu tô tentando. Eu vou te ajudar de outra forma. E eu entendi que essa forma que ele ia me ajudar seria em oração, seria em buscar mais a Deus por mim, sabe? Ele falou, vou te ajudar, mas de outra forma. E eu não vou parar. A gente não vai voltar pra Santarém. A gente vai embora pra casa e a gente vai pro culto hoje. Aí eu falei, não, eu não consigo, enfim. E eu fui desesperada. E ele não parou. E ele não voltou. Se fosse em outro tempo, ele teria voltado. Ele não voltou. E foi. E eu, pressão alta. Chegou em Uruará. Eu falei, então para aqui, por favor, que eu preciso ir no hospital. Ele parou. Eu fui no hospital e eu vim medicada, dopada, com calmante de Uruará até aqui em Altamira. Aí chegamos em Altamira, eram umas 5:30 da tarde. Chegamos em casa, trocamos de roupa, tomamos um banho e fomos para a igreja. Ele foi firme no propósito, Foi firme no propósito. E a gente chegou na igreja e nesse dia uma irmã estava pregando sobre síndrome do pânico e crise de ansiedade, que era aquilo que eu tinha, né? E eu comecei a ouvir aquela pregação dela. E daí eu não conseguia orar, eu só conseguia chorar, eu não tinha ânimo pra nada. E eu sou uma pessoa tão forte, eu me considero tão forte.
E aí ela começou a orar, a pregar e a falar sobre a vida dela e eu falei, não é possível. Não tem como essa mulher ter sido curada. Não tem como, da situação que eu tô, eu não vejo solução. Não tem como eu ser curada. Eu já tinha ido na psiquiatra, eu estava tomando medicamento já, só que ainda não tinha feito efeito nenhum. Eu falei assim, não tem como, ela tá dizendo que tomou medicação e que buscou a Deus e que ficou melhor. E eu, no auge dos meus 110 quilos, ainda tem isso. Eu já ia te perguntar isso. No auge dos 110 quilos. Tava com sobrepeso também. Sobrepeso. E eu falei assim, não tem como, a minha vida não tem sentido, eu tô toda perdida, assim, sabe? Eu sentia que tava tudo perdido na minha vida, assim. E aí ela falando, eu falei assim, mas se ela se curou, será se eu consigo? Eu quero muito, eu preciso muito. Aí eu orei para Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor curou ela, o Senhor pode me curar. Então me ajuda, só me ajuda. A minha oração era só pedindo ajuda, sabe? Às vezes eu não sabia falar nada, só chorar e pedir ajuda. E foi quando eu comecei a vir frequentemente para a igreja, todos os dias. Comecei tratamento com psicólogo, continuei com psiquiatra, buscando a Deus e comecei a fazer exercício físico, dieta, e aí eu já perdi 35 quilos. Uau. E hoje daí eu posso te dizer assim que eu tô 95% curada. Glória a Deus. E eu quero os 100%. Os 5% ainda é a medicação que eu tomo, tá? Mas eu não tive mais crise de ansiedade, eu nunca mais, eu não consigo mais lembrar, porque quando eu lembro aquela sensação, parece que nunca foi em mim, sabe? E Deus me curou de uma forma extraordinária. Então, o que eu quero passar nesse testemunho é isso. A gente às vezes acha que não tem jeito. Eu achava que não tinha solução, não tinha. E às vezes parece monótono, parece banal você falar isso assim para as pessoas acham, não, isso aí ela tá falando da boca para fora, não foi verdade, ela não foi curada plenamente, mas eu queria muito dizer que eu fui curada, que Deus me curou, que Deus me transformou, e eu consigo ver hoje coisas que eu não via quando eu não estava aqui dentro, eu consigo entender coisas sobre casamento, por exemplo, que mês que vem eu vou me casar, que eu achava que não era importante, eu achava que viver junto, morando junto, era o suficiente. E eu entendi que eu preciso, igual tu falou pra mim naquele dia, que eu preciso ser amada, eu preciso ser cuidada, eu não dou conta de tudo, eu não preciso dar conta de tudo, né? E isso foi Deus realmente que transformou a minha vida. E as pessoas conseguem ver isso através da minha vida, sabe? Então não foi algo que foi da boca pra fora. Você é o testemunho vivo, né? Você precisa falar, as pessoas reconhecem isso em você, Conhecem. né? Elas conseguem ver a diferença da Maria de antes e da Maria de agora. Eu lembro que uma amiga minha, quando eu estava lá em casa, no auge da minha ansiedade, eu até conversei com ela isso ontem. Ela chegou para mim e falou assim, amiga, eu não sei o que está acontecendo, mas tu tá aqui, mas tu não tá aqui. Tu olha longe, tu não tá aqui com a gente. Ela falou, aí eu pensei assim, meu Deus, se ela tá percebendo, é porque realmente a minha cabeça estava em outra dimensão, assim, outro lugar. Falei, se ela tá percebendo, é porque realmente eu não tinha ânimo, não tinha força para nada. E Deus transformou a minha vida em todos os sentidos, em todas as áreas, assim. Foi uma mudança total, né? Total. E você se sentiu acolhida aqui? Meu Deus, muito. Foi. Aqui, o que eu costumo falar da Igreja da Vinha é o seguinte, o que eu não tive em outras igrejas, mas o que eu costumo dizer daqui. Ela é uma igreja que a gente vem como a gente tá, a gente não tem julgamentos por isso, né? Eu cheguei aqui, inclusive conheço muitas pessoas que frequentavam o meu bar, que estavam diariamente ali, que tinham uma vida totalmente diferente, que hoje são transformadas aqui pela Igreja da Vinha. E foi uma das coisas que também eu percebi muito, vindo pra cá as primeiras vezes, sabe? Como aquelas pessoas estavam sendo transformadas e como que eu podia ser transformada também. E ela é uma igreja muito acolhedora. Como se as pessoas te conhecessem, mesmo sem te conhecer, elas vão até você, elas procuram saber. O meu grupo caseiro, faz muita diferença, a minha discipuladora, né? a Andressa, meu Deus, muita diferença. São pessoas assim maravilhosas que têm problemas como a gente, são pessoas que não são perfeitas, mas pessoas que buscam o tempo inteiro te aproximar de Deus. E eu acho isso muito importante, da coisa que eu também não achava antes, é que as pessoas que você anda, com quem você tá, mudam totalmente o teu rumo, assim, da tua vida, sabe? Andar com casais, andar com pessoas que valorizam a família, que valorizam o casamento. Antes eu brigava com o John e eu falava muito assim, cara, se não der certo, vida que segue a sua vida, eu sigo a minha.
Hoje não existe essa possibilidade na minha cabeça e nem na dele. A nossa possibilidade é para sempre. Não tem essa de não vai dar certo, vida que segue, sabe? A gente se ama, se respeita e a gente vai viver o resto da vida junto. E eu não tinha esse pensamento. Então, tudo isso mudou com Jesus na nossa vida, com a igreja que a gente frequenta e com as pessoas que a gente começou a andar, que valorizam. Eu percebo que a Vinha é uma igreja que valoriza e que dá muita atenção para lares, para casamentos, para família, porque realmente, se a gente for parar para pensar, é a base de tudo. É através dali que a gente consegue mudar outras vidas, assim, consegue conversar, homens conversando com homens, aconselhando homens. Aprende sabe? Por espelhamento, né? Isso, é algo assim muito, muito diferenciado que eu percebo aqui. Sim. Ai, gente, tão bonito, né? Tão bom ouvir as coisas que Deus faz, as coisas que Ele vai continuar fazendo. Como ela disse, ela já se sente 95%, mas esse é só o começo, Maria, de tantas coisas que Deus ainda vai fazer por ti, tantas coisas que Deus ainda vai fazer através de sua vida, em você e através de você. Porque é uma coisa que a gente também, quando a gente vem para o reino, a gente começa a entender que não é sobre nós. O reino não é sobre mim, né? Jesus, ele veio para a Terra e ele não viveu por ele morreu por nós, né? Então, quando a gente entende que o reino de Deus é muito maior, a gente começa a entender não só quem somos, mas qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito. Jesus só me criou para algo no reino, né? Como eu posso contribuir com o reino? Então, assim, que seja louvando, que seja em outros lugares, mas eu creio muito, assim, que Deus ainda vai te levantar muito ministerialmente falando, para que você toque outras vidas, que você toque outros corações, assim. Eu creio nisso, declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. E nós vamos testemunhar isso, que isso aqui é só o começo. E esse podcast, gente, é para edificar a sua vida, para aproximar você mais de Jesus. Eu espero que esse testemunho da Maria tenha falado com você de alguma forma. Coloca aqui nos comentários, manda para alguém que precisa assistir, também precisa ser edificado. E, Maria, eu queria te agradecer demais por estar aqui com a gente. Obrigada por seu segundo episódio do nosso podcast da Vineyard Central. Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, seus sonhos. Amém, e obrigada. Que Ele te prospere, né? Dê paz e prosperidade para o seu lar. Sim. É isso que eu desejo para sua vida. E eu tenho certeza que em breve nós vamos testemunhar muitas coisas aí. Sim, é verdade. Eu que agradeço muito, muito mesmo. É muito importante falar sobre o que Deus faz na vida da gente, porque a gente consegue tocar outras pessoas. Gostaria de falar para vocês que gerar testemunho dói muito. Mas eu não tinha, quando eu tinha meus 15, 16 anos que eu estava na igreja, eu não tinha testemunho para contar. E hoje esse testemunho doeu muito para eu conseguir estar aqui falando para vocês. Mas quando a gente passa por algum momento difícil, a gente tem que entender. Primeiro, a gente tem que querer muito, buscar muito a Deus e querer sair dessa realidade, porque ninguém vai poder fazer isso pela gente. E o seu testemunho vai mudar a vida de muita gente, vai transformar a vida de muita gente. Entender, igual a Dai falou, que a gente vem nessa terra por um chamado. Deus trouxe a gente aqui por um motivo, até porque a gente não é daqui, né? Então a gente tem que vir para aquilo que ele quer da gente. Eu estou muito, muito feliz, realizada e plena, graças a Deus. E muito obrigada pela oportunidade. Eu estou muito feliz também. Espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Comenta aqui, compartilha. Um beijo e até o próximo podcast.